Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Faremos agora a apresentação do segundo painel. Informamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar aos palestrantes. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo das palestrantes, convidamos a doutora Gabriela Amorim, advogada e consultora em Compliance e Diversidade. Doutora Gabriela. Vamos ler o currículo da doutora Viviane de Souza Pinheiro, administradora de empresas pela Universidade Católica de Salvador, com MBA em Mercado de Capitais, pelo IBMEC, e MBA em Gerenciamento de Projetos pelo ESI George Washington, além de cursos de extensão na FGV São Paulo e especialização em compliance pela LEC, Legal Ethics and Compliance, membro efetivo da Comissão de Compliance Nacional, superintendente administrativa, financeira e de contratos do Grupo Solvi, na Bahia, com 28 anos de experiência em planejamento, orçamento e custos, riscos e compliance, controles internos, finanças e gerenciamento de projetos de implantação de sistemas de processos integrados. Nos últimos 7 anos, tem se dedicado à área de governança corporativa, riscos e compliance. Convidamos também para compor a mesa virtual a ilustre doutora Juliana Oliveira, que é cofundadora do CPC, Compliance Risk Advisory Manager na KPMG, advogada com formação LLM na Strambes Hochschule de Berlim, certificada em Global Compliance pela Universidade de Fordham, com formação em Business Leadership pela Universidade de Kiel, formação em Compliance Management pela Universidade Fachhochschule de Frankfurt, escritora, palestrante dos temas de Compliance, ESG e outros. Também convidamos a doutora Roberta Carneiro Fopel, advogada e consultora, especialista em Compliance e Governança Corporativa, conselheira de administração, funcionando atualmente em Comitê de Ética e Comitê de Auditoria, treinadora corporativa, membro da Comissão de Ética na Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, coordenadora regional na Bahia do Compliance Women Committee, coordenadora regional da Bahia do Compliance Women Committee, LGPD e PIPD, membro da Comissão de Compliance do CESA Bahia, coordenadora e professora de pós-graduação em Compliance e Governança Corporativa da FTC Brasil Jurídico, professora da cadeia de Compliance de diversas pós-graduações, auditora líder da ISO 37001, 2016 e da ISO 19600, 2014. Para seguir conosco, então, eu vou passar a palavra para a doutora Viviane Pinheiro, para ela nos apresentar, então, a experiência de ESG dentro da perspectiva empresarial, a empresa a qual ela atua, o grupo ao qual ela atua, que é uma experiência realmente importantíssima e de muita valoração para todos nós, para toda a sociedade brasileira, até porque é uma empresa brasileira atuando em território baiano, nada mais brasileiro, né, do que isso. E, então, a gente quer ouvir muito, doutora Viviane, a experiência, como vocês
iniciaram, então, o programa de ESG, aplicação dos pilares, enfim. Começa a contar um pouquinho para nós, por favor. E aí, conseguimos, a doutora Gabriela chegou, gente. Gabriela, desculpa, eu estava fazendo às vezes aqui para a gente não atrasar muito no painel, tá? Já passei a palavra para a doutora Viviane, e aí você fica à vontade para conduzir. Obrigada a todas e todos aí pela espera. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Karine, pelo convite. Eu vou apresentar, assim, como a gente está no mundo corporativo, a gente costuma sempre ter um roteiro. Então, eu vou pedir licença para poder apresentar a vocês através de uma apresentaçãozinha. Por favor, me confirmem se vocês estão vendo. Então, tá bom. Eu vou apresentar a vocês agora o Grupo Solvi, tá? O Grupo Solvi, na verdade, é um grupo que já tem mais de 40 anos no mercado, tem 13 mil colaboradores e atua no tratamento e valorização de resíduos. Toda a cadeia, a gente tem mais de 60 unidades, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, e a gente tem toda a tratativa de resíduos, desde a limpeza urbana até a geração de energia, como apareceu um pouco aí no vídeo, eu não estava entendendo que não estava passando o áudio. Mas, enfim, a sigla que tanto movimenta esse mercado nos últimos tempos, né, do ESG, já é uma prática, já é faz parte do DNA do Grupo Solvi. Eu trouxe para a apresentação uma das nossas unidades de valorização sustentável, porque é assim que a gente trata as nossas empresas, né, que é a Sotero Ambiental, que faz a limpeza urbana aqui em Salvador. Ela é um consórcio da Revita Engenharia com a Cavo, que é do Grupo Estre, e nós atuamos aqui pelas diversas bandeiras, a Pavité, Vega, Revita e agora a Sotero, que está fazendo 3 anos, ou essa semana, enfim, esse mês. Então, nós temos mais de 30 anos de experiência na limpeza urbana, temos mais de 2 mil colaboradores e atendemos mais de 1,5 milhão de habitantes, né? Nós atendemos 50% da cidade de Salvador. Essa está aqui, mais ou menos o mapa, mostra a nossa área de atuação, que é de farol a farol. Para quem conhece Salvador, sabe que é uma área enorme na Rota da Praia, então é de farol a farol. Só para contextualizá-los, nós sempre praticamos esse ESG. Eu estou usando a Sotero como exemplo, mas isso se pratica em todas as nossas unidades do grupo. E até porque o nosso core business é isso. A gente tem uma responsabilidade socioambiental muito, muito forte em todo o trabalho que a gente atua, né? Então, assim, para a gente falar um pouco dessa multitecnologia e mostrar isso na prática, a gente vai pegar o exemplo da região metropolitana de Salvador, onde a gente tem a bandeira Sotero, a empresa Sotero, fazendo toda a parte de coleta, transporte de resíduos. São 64 mil toneladas de resíduos domiciliares de grandes geradores e de resíduos de construção civil coletados. Nós temos também serviços especiais da limpeza de praias, temos a grande operação Carnaval e de festas populares, que nesses 2 últimos anos tiveram um pouco de comprometimento por questões ambientais, por questões da pandemia, mas a gente torce que, a partir do próximo ano, a gente retome isso. A gente tem a parte de varrição, e todo esse fluxo da Sotero, ele é destinado em grandes aterros. A concessão do aterro metropolitano Centro, que fica na região de Laudo de Freitas, é concessão nossa há 21 anos, é a Batri. Na Batri, a gente tem uma termoelétrica, que, através da geração, da decomposição da matéria orgânica, e a gente transforma essa degradação em energia, né? Através do metano, a gente coloca as usinas para gerarem energia. Nós temos um outro aterro que atende também
a região industrial de Aratu, que é a Era Ambiental. Então, a gente atende aí com mais de 1.100 toneladas que são tratadas anualmente. Geramos 14 megawatts de energia. Temos Águas Claras, que é uma usina beneficiadora de resíduos de construção civil. Aliado a tudo isso, para a gente contemporizar a questão da localização, a gente tem uma estação de transbordo. Então, veja que isso tudo acontece aqui na região metropolitana de Salvador. Essa cadeia acontece, a gente está falando aí de mais ou menos, no total, aqui, 2.500 pessoas trabalhando nessa cadeia. Essa questão ambiental, ela é constante nas nossas aplicações e a gente não pode perder o foco na inovação. Então, a Solvay, ano a ano, vai procurando estar à frente de tudo que há de mais moderno em termos de tecnologia sustentável. Então, quando eu estou falando isso, vocês já estão ligando aos pilares do ESG, né? Então, em 2020, foi criada a empresa Smarty, que trabalhou com 946 startups e transformando isso em negócios, aderindo ao nosso ecossistema de empresas e de soluções. Partindo para o patamar social, né, a gente fala desse patamar que é muito importante para nós. A gente está falando, na Solvay, são 13 mil pessoas trabalhando dia a dia, e ao longo desse 1 ano e meio, estavam expostas, sim, estavam trabalhando, mas honrando um compromisso que é nosso, em manter a nossa cidade limpa e fazer todo esse trabalho de parceria cidadã com a sociedade, que é um dos nossos grandes projetos, de grandes programas, né? Então, isso já existe há alguns anos, né? Então, assim, esse pilar social existe dentro da Solvay, como eu vinha falando, há mais de 40 anos, ao longo de toda a sua evolução. E é com esse sorriso, né, e com muito orgulho, que cada um desses 2.000 funcionários da Sotero vão, sim, a campo, todos os dias, saem das suas casas para cumprir o seu papel junto à sociedade. Nós temos 94% da Sotero com cargos operacionais, temos 1.900 colaboradores, 12% desse time é composto de mulheres. Nós temos quase 2.000 certificados emitidos em 2020, temos 776 horas de treinamento, foram 20 estagiários que foram contratados desde 2018. Eu estou falando sempre aqui agora da Sotero, tá? Temos 4 estagiários que foram efetivados. Temos um programa importante, de muito orgulho, com a organização social Irmã Dulce, que é as obras assistenciais Irmã Dulce, com 40 jovens aprendizes fazendo parte daquele complexo. A nossa responsabilidade social não passa só por ações individuais. A gente tem um instituto, o Instituto Solvay, que tem como missão fomentar o desenvolvimento social através desse programa de parceria cidadã com a sociedade, onde a gente já teve mais de 100 mil de investimento em projetos e ações sociais, são mais de 20.500 pessoas beneficiadas em várias ações de educação ambiental também. A gente olha para fora, mas a gente também é importante a gente olhar para dentro, né? Então, ao longo do ano passado, nós fizemos um trabalho forte com todas as nossas entidades de classe, e, através desse trabalho, nós conseguimos sensibilizar os poderes estaduais, municipais e federais, no sentido de conseguir fazer com que o trabalho refletido por toda essa engrenagem, né, que é um trabalho que é essencial para o meio ambiente, para manter uma cidade limpa, e a gente não tem um problema muito maior de pandemia, de saúde pública, né? A pandemia já existia, mas, enfim,
a gente conseguiu colocar todos os nossos funcionários, toda a nossa entidade de classe como prioridade. E aqui em Salvador, desde o dia 28 de abril, nós conseguimos vacinar todos os nossos colaboradores. Hoje nós já temos 99% dos colaboradores vacinados na primeira dose e já partimos para a segunda dose com 40%, e a gente espera que nos próximos dias, né, a gente consiga evoluir isso para estar fechando esse ciclo, deixando todo mundo seguro. Nós fizemos campanhas ao longo desse caminho. No ano passado, a gente fez uma campanha muito forte de gratidão para valorizar esse serviço. E esse ano nós entramos com a campanha Valeu, entendeu? Agradecendo a cada um desses 13 mil colaboradores do Grupo Solvi que estavam nas ruas. Fizemos uma distribuição, a coleta e distribuição de mais de 10 mil cestas básicas que foram arrecadadas. E esse é o sorriso e o nosso gesto de gratidão a todo esse ano de serviços prestados sem interrupção. Entrando no patamar de governança, nós temos uma estrutura de governança pautada em 4 pilares e 4 programas. Então, a gente tem um programa de integridade sustentável, que é o grande alicerce para tudo isso. Temos um programa de criação de valor, que é um trabalho de diálogo e de pactuação de metas entre líderes e liderados, onde a gente constrói isso ao longo de toda a cadeia, de cima para baixo e de baixo para cima, para que a gente construa essas metas e elas sejam alcançadas e monitoradas. Tem também o programa de gestão de contratos, né, que a gente faz essa relação com o cliente para garantir que todos os nossos contratos sejam de fato cumpridos, tanto por parte da gente quanto por parte do cliente, seja ele público ou privado. E o programa de parceria cidadã com a sociedade, que é o grande alicerce do pilar S, né? dessa parceria que a gente tem com a sociedade de fazer cumprir aquilo que a gente está aqui. Então, é quase que uma obtenção de uma licença social para trabalhar para a sociedade, né? Então, mais importante do que qualquer licença ambiental que a gente tem responsabilidade com isso, é também essa licença social. No nosso pilar de governança, a gente tem as assembleias, conselhos de administração, comitês de conduta de pessoas de segurança, riscos e auditoria e de investimentos. E temos uma comissão de integridade, a comissão SG faz parte disso. Então, se você olhar, toda engrenagem de segurança, de governança, fala de SG. E, no ano passado, por conta da pandemia, foi criado um grupo multidisciplinar de prevenção ao Covid, que nos deu muito suporte e nos dá sempre, até hoje, para que a gente passe por todo esse processo de forma segura para a gente, para os nossos colaboradores. Então, temos o suporte médico, temos suporte de decisões corporativas que são de governança e que atendem a todos. Então, passando por tudo isso, aqui a gente fala também, o nosso programa de integridade sustentável é rico em informações, em treinamentos, a gente é treinado e fomenta esse treinamento de semanas de integridade, e nossa integridade é todo dia, né? A gente sempre fala, é uma frase nossa, que integridade se faz todo dia é dia de integridade. Nós temos cartilhas próprias para que essa comunicação seja bem feita com esse público, né? E que eles entendam o que a gente está falando, e a gente trata desse assunto com muita tranquilidade, mas com muita certeza de que a gente vai pelo caminho certo. Então, a gente tem um programa de integridade com participação efetiva dos nossos terceiros, dos nossos clientes, 100% dos nossos colaboradores são treinados. Foram, ao longo dessas 8 edições, ao longo desse caminho, que não se construiu agora, essa integridade vem com a gente desde 2008, né, com a constituição dessa comissão e de toda essa governança que veio sendo evoluída ao longo do caminho, mas ao longo dessas 8 edições nós fizemos mais de 160 palestras com todo esse público. Então, assim, tudo isso se traduz, sim, no SG na prática,
eu tentei ser breve, né, para poder tratar desse assunto com vocês, mas isso é um tema que eu adoro falar, porque está assim no nosso dia a dia. Tem um alicerce muito forte nos nossos programas, e, enfim, é um tema que está dentro da nossa pauta diária nas empresas do Grupo Solvi. Muito obrigada, doutora Viviane, pela sua exposição, né? Acho que é muito importante quando a gente consegue ver na prática, né, situações palpáveis aí de aplicação dos fatores ESG. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente percebe que com a consolidação dessa cartilha ESG, eu acho que veio muito essa questão da interdependência, né, entre a questão social, de governança, de sustentabilidade e também com a questão econômica financeira. É muito importante a gente deixar claro, né? Inclusive os reflexos que a implantação da cartilha reflete de forma econômica e financeira dentro das organizações que se dispõem a fazer essa implantação. Eu gostaria de que a senhora deixasse, né, ou melhor, explanasse melhor como que você enxerga essa interdependência da implantação desses fatores de ESG dentro do Grupo Solvi aí na sua experiência. É palpável essa interdependência? De fato, quando você investe em social, isso reflete no ambiental e vice-versa? Como que você tem como que é a sua visão a respeito disso? Olha só, nossos indicadores mostram por si só. Nossa produtividade aumenta, nossos indicadores, a gente tem, na hora que a gente fala de metas, a gente tem metas econômico-financeiras, claro, né? Nós temos executivos, nós somos executivos de uma empresa e nós temos metas a cumprir, né? Sejam elas de rentabilidade, enfim, mas também temos metas operacionais. E nessas metas operacionais fica muito claro o quanto a nossa eficiência muda na hora que a gente tem os nossos programas efetivos, o quanto a nossa produtividade, isso reflete nos nossos resultados. Quando a gente fala no programa de parceria cidadã com a sociedade, um dos pilares dele não deixa de ser as questões econômico-financeiras. E a gente consegue enxergar isso perfeitamente nos nossos resultados. Então, assim, de fato, a gente busca fazer melhor, fazer mais e mais sempre. E isso é um reflexo do nosso dia a dia. Então, na hora que a gente tem as pessoas trabalhadas e seguras por trabalharem numa empresa que se preocupa com o meio ambiente, a gente tem orgulho por isso. E é assim que, quando eu digo que cada um vai a campo com orgulho, com um sorriso, é verdade. Claro, problema toda empresa tem, né? Toda organização tem. Mas, mais do que isso, as pessoas têm orgulho em trabalhar aqui. Então, todas as nossas pesquisas de clima, isso ficam evidentes. E, sem dúvida nenhuma, os nossos resultados mostram por si. Ai, que bacana. Gostaria de agradecer muito, doutora Viviane, pela sua exposição, né, pelo seu tempo aqui, nos abrilhantar com toda essa experiência, né? Foi muito engrandecedor para mim ver, de fato, na prática, a aplicação desses conceitos ESG, tendo em vista aí a quantidade de ações, né, que a gente conseguiu perceber que estão sendo realizadas pelo Grupo Solvi. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu fico muito grata a vocês pelo convite, fico sempre à disposição. O Grupo Solvi atua em todo o país e fora também, então eu coloco meus contatos à disposição de vocês, aos interessados, para a gente conversar mais sobre isso e para apresentar também as soluções que a gente tem para cada uma das cidades e para cada um dos clientes. A gente trabalha com clientes públicos e privados, enfim. Fico totalmente à disposição para falarmos mais a respeito. Que ótimo. Só para deixar aqui a mensagem, né, do José Guimarães, ele está falando: sensacional, parabéns, Solvi e Sotero Ambiental. Parabéns pelo trabalho, Viviane, excelente apresentação. ESG na prática, muito humanizado e forte responsabilidade, compliance, social, governança e principalmente ambiental. Basta ver a cidade de Salvador limpa. Muito obrigada, doutora Viviane, foi um prazer tê-la aqui conosco. Agora a gente vai passar para a nossa próxima painelista, né? Já foi apresentada pela doutora Karine, nós vamos falar agora com a doutora Roberta Carneiro Fopel. Roberta, está aí?
Sim, estou aqui, Gabriela. Olá, querida, seja bem-vinda. Nós já batemos um papo ontem sobre essa questão da ESG, né? Acho que a gente alinhou bem aí o que a gente pretende tratar e trazer aqui de informação para os nossos participantes, né? Se apresente, por favor, Roberta, para a gente poder iniciar aí a nossa explanação. Meu nome é Roberta Carneiro Feppel, assim como Viviane, né? Sou soteropolitana, nós somos conterrâneas. Parabéns, Viviane, pela apresentação, realmente fantástica. Atuo desde 2014 e 2015 na área de compliance, governança corporativa, diversidade e inclusão, e estou muito feliz, né? E agradeço imensamente a toda a organização do Across, notadamente nas pessoas do Giovanni Saavedra, da Karine Slar, além de agradecer também a todos que estão assistindo. Quero também manifestar, e a gente conversou isso ontem, né, Gabriela, a imensa alegria dessa mesa feminina, né, de estar partilhando aqui a mesa com a doutora Gabriela Morim, que eu muito admiro, doutora Viviane Pinheiro também, que eu tenho uma admiração enorme, ela faz um trabalho realmente incrível, além de ser esposa do nosso querido professor José Guimarães, e da minha amiga, na verdade, irmã Juliana Nascimento. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui no dia de hoje. Sim, é muita felicidade também para mim poder participar de um painel com profissionais mulheres tão competentes e incríveis, as quais eu admiro bastante também. Para a gente iniciar nosso papo, doutora Roberta, eu gostaria muito de te perguntar, fazer algumas perguntas para a gente conseguir orientar e levar aí a nossa conversa a respeito desse tema, né? A gente percebe que muito tem se falado sobre o ESG, notadamente nos últimos 2 anos, né? Ali entre 2019 e 2020 foi um ano que teve um boom mesmo dessa questão da ESG. E aí, nesse sentido, o que eu gostaria de te perguntar é o que é ESG? Essa questão, até pelo boom, como a gente já falou, a gente está falando aí sobre ESG de 2020 para cá, se isso é algo novo, isso surgiu agora em 2020, 2019, como é que funciona essa questão? As pautas trazidas por esse acrônimo, né, ESG, que é Environmental, Social and Governance, que em português significa ambiental, social e governança, elas são muito antigas, né? E eu já quero, então, fazer um alerta, né? Pois como esse assunto se tornou, como você disse, um mainstream, como virou um boom, né? A impressão que muitas vezes pode acabar dando é que é algo novo, e como algo novo é uma onda, e como onda é algo que pode passar. Mas isso é completamente falso, né? Realmente, aqui no Brasil, essa pauta ela chegou um pouco atrasada, e infelizmente eu não vou discorrer sobre isso por uma questão de tempo, mas porque temas como sustentabilidade, como direito ambiental, como direitos humanos, eles foram ideologizados e considerados como pauta de esquerda, ou então tratados somente em termos científicos e em termos acadêmicos. Mas os temas trazidos pelo ESG, eles são temas extremamente antigos, não é algo novo. Pode ser novo para quem não acompanhava esse movimento, para quem não trabalhava sobre esse, com essas pautas, para quem não se interessava. E nesse ponto pode ser novo, inclusive, pode ser não, é novo, inclusive, na maioria dos conselhos de administração. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que, sem exercer nenhuma futurologia, mas de uma forma muito clara e óbvia, cada vez mais nós teremos que ser ESG. Né? Eu quero deixar claro que esse tema não é somente um tema antigo, mas ele também é imprescindível para daqui para sempre. Só para vocês terem noção, esse termo ESG ele foi utilizado pela primeira vez em 2004, pelo então secretário da ONU, Kofi Annan, numa provocação a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, em que ele provocou sobre a integração dessas questões no mercado de capital. Pois olhar o investimento só sob a perspectiva econômica não revela verdadeiramente como é que ocorre a gestão daquela companhia.
Isso faz, né, com que o mercado, e a gente tem percebido isso agora no Brasil, se mova para colocar o olhar na sustentabilidade, como é que a empresa trabalha essa questão social. Né? Na prática, e a gente tem sido chamada por nossos agentes, né, pelas pessoas que trabalham com os nossos investimentos, e toda hora eles oferecem um fundo ESG, né? O que o mercado financeiro está fazendo é olhando com mais cuidado e valorizando essas companhias, né? Eles estão olhando para essas companhias e vendo como as companhias estão trabalhando cada uma das pautas. Mas ontem no Instagram eu vi que Ju vai falar sobre esse tema, então a gente já vai ser brindada aí por Juliana Nascimento, falando justamente sobre isso. Lembrando, gente, que na Europa existem fundos responsáveis desde 1960. O que para nós é uma ligação agora, na Europa existe desde 1960. Falando do A, né, do ambiental, só para os senhores verem, em 1972, né, ocorreu, né, aquela Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, e de lá saiu justamente aquela Declaração de Estocolmo. Tivemos ainda em terras tupiniquins, aqui no Brasil, quem não lembra, eu vivi, a Eco 92, todos nós vivimos, a gente trabalhou, eu sou jovem, né, vocês estão vendo, a gente trabalhou esse tema em sala de aula ainda, eu me lembro que eu estava no antigo ginásio, né, e lá pela primeira vez, né, foi trabalhado, foi quando o conceito de desenvolvimento sustentável tomou corpo. Se a gente pensar nas questões relacionadas ao social, e nessa perspectiva eu quero dar um corte nas questões relacionadas à justiça social e respeito aos direitos humanos, eles são debatidos há séculos. Eles são debatidos há muito tempo. Eles são anteriores, inclusive, à Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Eles são anteriores ao Guia das Nações Unidas, que nós temos que saber de cor, né, de 2011, né, que define as responsabilidades para o governo e para as empresas para a resolução de abusos corporativos aos direitos humanos. Eles são anteriores às ODS de 2015, que estabeleceram aqueles 17 objetivos, né, que são desenvolvidos em 69 metas. Então, assim, o corte do social, do ESG, ele é muito antigo, não é nada novo. E falando aí da governança, que é o nosso G, né, trazendo aqui, inclusive, o melhor conceito de governança corporativa para mim, que é do IBGC, né, ele é o ecossistema, o IBGC fala ainda em sistema, está lá no código, mas numa convenção que teve em 2018, a gente analisou essa questão para mudar para o ecossistema, porque o ecossistema ele é muito mais fluido para relacionar, né, esse stakeholder o meio ambiente, né? É o ecossistema, né, que ele vai cuidar de dirigir, de monitorar, de incentivar, né, envolvendo a relação entre os sócios, entre os diretores, entre os administradores, entre os órgãos de controle, entre o meio ambiente, todos os stakeholders, né? O primeiro código de governança vai fazer 30 anos ano que vem. Foi de 1992, que é o Código de Cadbury. No Brasil, nós tivemos, o IBGC foi fundado em 95 e o primeiro código em 99, estamos já na 5ª edição. Inclusive, é interessante que os senhores vejam o quanto a gente tem evoluído nesses temas, e o IBGC, esse ano, ele lançou, esse ano, lançou uma agenda positiva. Esse negócio de pandemia deixa a gente ainda confuso, 2020 e 2021 passou tão rápido. Lançou uma agenda positiva, né, com pilares transversais para tratar justamente dessa atualização em relação à ética, em relação à integridade, em relação ao meio ambiente, ao social, à inovação, à diversidade e inclusão, né? O principal aqui, gente, com relação à governança, é que a governança é uma potente ferramenta para startar tudo isso dentro da empresa, para startar sustentabilidade, para startar todas as questões relacionadas ao social. O ISG, ele proporciona, ao fim e ao cabo, uma gestão integrada do negócio e muito mais bem feita. E esse olhar é o que vai garantir a longevidade e perenidade, que se eu tiver oportunidade vou falar aqui mais à frente. Mas o bom, Gabi, desse tema
ter se tornado mainstream, desse tema ter sido colocado tanta luz e tanto holofote, ainda que tardiamente no Brasil, é que muitas empresas elas passaram a integrar isso na lógica dos seus negócios, em suas operações. Elas não só estão se adequando, mas elas estão reestruturando toda a operação para se adequar, né? Para se adequar às questões relacionadas ao ESG. Infelizmente, em contrapartida, né, existem outras tantas empresas que, até por achar que é moda, infelizmente, elas só estão tratando desse tema em publicidade, porque ela acha que assim vai ter algum ganho, mas eu garanto que não vai ter. Esse ponto que você tocou, ele é extremamente importante, né? A gente precisa entender que, como você falou, o ESG é um assunto que já está em voga há um bom tempo. A gente tem discutido questões de sustentabilidade, não é uma coisa nova, apesar do boom ter se dado aí nos últimos anos, né? A gente percebe que isso também tem sido muito puxado pelas novas gerações, pelos millennials e a geração Z, né? Que a gente tem percebido também, inclusive em pesquisas que são feitas, que eles sempre optam por investimentos ligados a esses fatores ESG ou consumir produtos que sejam também conectados a empresas que defendam essas bandeiras ESG, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso. A questão, como a gente fala do compliance cosmético, o ESG cosmético, né? Que eu vou lá na minha campanha publicitária, coloco uma mulher, ou coloco um negro, ou um LGBTQI, ou eu vou lá e promovo, falo que estou fazendo algum tipo de ação ambiental, e, de fato, internamente na empresa, não se percebe a efetividade dessas ações, ou até mesmo a consciência por parte ali da alta administração a respeito desses temas. Então, eu gostaria de te perguntar isso. Como que você enxerga essas empresas aí que estão usurpando, né, essa bandeira ESG para muitas vezes até enganar os consumidores que estão ali voltados diretamente para o consumo desse tipo de produto? Como que você enxerga essa questão? Primeiro que eles estão se enganando sob todos os pontos de vista. É o que chamamos hoje, né, de greenwashing. Hoje não, já há algum tempo, de greenwashing. São empresas que divulgam práticas sustentáveis, ecologicamente corretas, mas que não fazem absolutamente nenhuma mudança, no máximo, fazendo aqui um paralelo à nossa atividade Viviane, que faz muito bem, essas empresas elas fazem errado, elas botam ali aqueles listinhos de coleta seletiva, né? E dizem, nós somos sustentáveis, bota 2 painéis eco, não, nós somos sustentáveis, ou então elas colocam lá um selinho verde, né? Colocam um selinho verde. Elas não fazem um trabalho belíssimo que a gente viu aqui a Viviane apresentando, elas não fazem, elas não são verde. É tudo fake, elas se dizem verde, né? E embora a gente esteja vendo que muitas empresas estão adotando prática ESG, né? Principalmente nos últimos anos, a gente está vendo também que tem muitas empresas que estão bem distantes do ESG, né? Elas não estão nada aderentes a questões relacionadas a ESG. E estas empresas, infelizmente, são as que atuam nos setores mais críticos, são as que geram maior externalidade, são aquelas que geram mais externalidade negativa. E algumas dessas empresas que são super poluentes e setores da economia que desmatam, eles não estão se movendo, mas muitos se autoproclamam como empresa verde, né? Mas, Gabriela, eu tenho uma novidade, você já falou aí, que tem empresa praticando o que agora a gente está chamando de diversity washing, que é aquela fingimento da diversidade, né? Divulgou-se há alguns anos, né, que diversidade ela significa mais lucro, ela traz um maior retorno, ela dá mais, ela traz um retorno financeiro. E daí a empresa interpretou miopamente essa pesquisa da McKinsey, e disse, né, de forma bem cega, né, resolveu
essa questão de diversidade de forma bem cega, fazendo o quê? Colocando uma pessoa negra na sua campanha publicitária, colocando uma mulher, né, colocando um LGBTQIA+, ou então contratando no universo de 40 executivos, não, a gente coloca a diretora de diversidade, ou a diretora de RH, ou a diretora de compliance, porque a gente está tendo um problema de racismo estrutural na nossa empresa, a gente contrata e a gente resolveu o nosso problema. Mas, gente, isso além de totalmente errado, isso é enganoso e não dará os benefícios que foram publicados nessa pesquisa da McKinsey de 2017, que fala que empresas que investem em diversidade, que têm equipes diversas, elas tendem a lucrar 33% mais das outras que têm equipes homogêneas. Isso não vai dar o resultado, porque isso é enganoso. A pesquisa da McKinsey tem que ser interpretada no sentido de diversidade real, ou seja, várias perspectivas, vários olhares dentro de uma corporação, né? Vai gerar produtos mais inovadores, né? Vai gerar uma visão mais holística do mercado e da sociedade, até porque a nossa sociedade é plurima. A nossa sociedade não é só formada por homens brancos, né, heterossexual, entendeu? Não é formada só por branco heterossexual acima de 50 anos. A nossa sociedade não é isso. Certamente não é isso. O aumento da capacidade de inovação, a melhoria da saúde, a felicidade, a retenção de talentos, a melhoria na performance financeira, revelados também no estudo da McKinsey do ano passado, né, quando foi analisada métricas de diversidade para a América Latina, elas só vão ocorrer se a diversidade for real. E fazendo, que você falou em pesquisas recentes, né, fazendo um olhar bem simples, semana passada, não, na semana do aniversário do meu filho, na semana de 25 de agosto, o Poder 360, ele fez e divulgou uma pesquisa em que ele disse que 71% das pessoas, elas estão preocupadas com mudança climática, elas estão preocupadas com essa variação, essa alteração do clima com aquecimento global. Só que quando a gente vai para a rua, a gente não vê essa preocupação. Quando eu vou à praia, né, de farol a farol, como Viviane falou, eu não vejo essa preocupação. Eu não vejo essa preocupação em algumas corporações. E daí, quando a gente vai analisar, né, a estratificação dessa pesquisa, a gente entende por quê. E eu peguei aqui, me permita colar, essa pesquisa, ela fala que os homens, né, que têm um ensino superior mais alto e renda elevada, acima de 10 salários mínimos, eles não se preocupam tanto quanto as mulheres, quanto os jovens e tanto quanto as pessoas que têm menores rendas. Pense aqui, senhores, que pessoas entre 16 e 24 anos, elas estão 86% muito preocupadas. Pense aqui que pessoas sem renda fixa, dentre os quais esses jovens se inserem, eles estão 90% preocupados. Uma empresa inteligente que olhar essa pesquisa e analisar esses dados, vai chegar à conclusão que seu consumidor futuro, que é essa geração nova, crítica, que pesquisa, que investiga e que cancela, vão ser os seus consumidores. Vão ser os seus talentos. E acreditem, essas pessoas não vão querer consumir produtos de empresas que fazem somente essa imagem de diversidade, somente essa imagem de verde, e não vão querer trabalhar. Essas empresas não vão sobreviver a longo prazo se elas não se adequarem a práticas ESG. É muito importante, né, a gente trazer essa visão, até para que as pessoas se conscientizem mesmo acerca da importância da cartilha ESG, da implementação desses fatores de governança ambiental e social dentro das organizações, né? Eu até li ontem um artigo que eu achei muito interessante, indo muito nessa linha que você falou, Roberta, em que eles, inclusive, enxergam a possibilidade de responsabilização civil dessas empresas, inclusive por propaganda enganosa, nos termos do Código Civil, isso muito atrelado ali à questão da economia da informação, né? De que o que eu prego
eu tenho que efetivamente fazer na prática. Então, é muito importante. Eu acho que a gente ainda vai avançar muito nessa questão do ESG, inclusive dentro do Poder Judiciário, no sentido de responsabilização dessas empresas que, infelizmente, não entenderam ainda a mensagem do que o ESG quer passar, né, da interdependência entre os fatores, da gente, de fato, precisar e valorar e dar a devida atenção à questão ambiental, social, de governança e também financeira e econômica dentro das empresas, e eu penso que a gente tem muito para avançar. Para finalizar rapidamente aqui a nossa conversa, e agora a gente vai conversar com a doutora Juliana após a gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de ver com você um seguinte sentido. A questão social. Por mais que a gente perceba que algumas empresas implementem práticas sociais, inclusive elas se despontam além das questões ambientais, não obstante a sociedade se preocupar muito mais com a questão ambiental, muitas vezes a gente percebe que dentro das empresas eles focam em questões trabalhistas, de manter ali, cumprir a legislação, e eles acreditam que isso daí eles estão, de fato, ali implementando os fatores sociais que estão ali inseridos dentro do ESG. E não é bem essa lógica, né? A lógica da questão social é de se fazer justiça social mesmo. Então, eu queria que você aí desse uma pincelada para a gente rapidamente sobre essa questão, da questão social e da vinculação do social dentro da ESG aos direitos fundamentais, aos direitos humanos também. Pronto. Tentando falar bem rapidamente, nós não podemos ser míopes, né, e achar, né, que o social dentro do ESG é só cumprir, porque isso é óbvio. Estamos no Estado democrático de direito, no Estado em que vige o princípio da legalidade e em que o direito é positivo. Então, nós não podemos acreditar que o social fala somente de cumprir a legislação trabalhista e das leis de consumo, né? Infelizmente, nós vemos absurdos assim, que resume o social é isso. Eu destaco, pelo tempo, duas questões principais dentro do social. A questão relacionada à justiça social. As corporações elas estão entendendo que seus consumidores elas não querem mais, né, vê-los sentado ou expondo suas riquezas na rede social. Os consumidores, eles querem a devolução desse lucro para a sociedade. Óbvio, né? A empresa ela não pode mais pensar somente em vender bens e serviços. Ela tem que ter um olhar sensível para todos os seus stakeholders. Repito, não se trata de somente cumprir a lei. A gente tem que entender, né, que ser o social é ir além, né, de cumprir os direitos trabalhistas, ir além de cumprir as questões relacionadas ao consumidor, ir além de dar um biscoito, ou dar 10 computadores, eu estou chamando biscoito aqui de 10 computadores, para a escola da comunidade do entorno, ou tratar, muitas vezes, mediante TAC, as suas externalidades geradas. Isso não é ser social. Você tem que praticar. Um ponto, a justiça social, pelo tempo aqui, eu não posso me discorrer muito, e o outro ponto, até que eu quero falar um pouco mais, é questão relacionada à resolução de abusos, né, corporativos aos direitos humanos. A gente tem que entender, e cada vez mais, que as empresas elas têm que ter respeito e promover os direitos humanos. E não basta falar aqui, nesse ponto, que segue a convenção da OIT e que não contrata e não explora mão de obra infantil, salvo nos casos permitidos pela lei. Não basta a empresa dizer aqui, né, que ela não tem mão de obra escrava ou análogo a escravo. Não basta um olhar intramuros. Ela tem que pensar em toda a sua cadeia produtiva, desde os seus insumos, desde a confecção da matéria-prima. Né? Ela tem que estabelecer red flags. A gente não tem aquele GRI, grau de risco de integridade, tem que ter o grau de risco de violação de direitos humanos. E isso no Brasil é muito sério, não porque essas situações são tão reais, mas também porque isso representa uma perda reputacional, uma perda financeira muito grande. E a gente está vendo, inclusive, neste ano de 2021, diversas condenações em sede de ação civil pública, né, de empresas por violação de direitos humanos. Inclusive, um mês passado aqui no interior da Bahia, ela foi condenada em ação civil pública porque contratou fornecedor que praticava escravidão. Uhum. Então, você tem que olhar para a sua cadeia. E aqui, meu último alerta, já encerrando mesmo, as empresas elas têm que se abster, elas não têm só que se abster de violar os direitos humanos, né? Elas têm que se abster de violar os direitos humanos
sempre que praticarem todos os seus negócios, não somente intramuros, mas de ponta a ponta. Isso significa que não é suficiente somente que elas, que é um alerta que eu quero fazer, que as empresas sigam as leis dos países onde operam. Não significa somente auditar os seus fornecedores. Mesmo em países que os governos não assumem seus deveres, as empresas precisam estar cientes dos impactos diretos que são feitos, né, de violação de direitos humanos, e tem que estabelecer medidas para melhorá-los. Não pode existir brechas. Essas empresas, elas têm que ser responsáveis pelos direitos humanos em todos os países que promovem negócios ou que contratam ou compram serviços. As empresas, elas têm que fazer diligências necessárias para evitar essas violações e não contratar quem viola. Respeitar os direitos humanos, gente, não é um interruptor que liga e desliga a depender do país que eu compro ou do setor que eu estou. E eu espero, assim, que as pessoas tenham entendido bem aí esse recado. Fora as questões que não dá para falar aqui de pautas antirracistas, questões de diversidade LGBTQI, mas está tudo isso dentro aí desse social. Gostaria de agradecer muito sua participação, Roberta. Excelente, né? Excelentes ponderações. E agora a gente passa para a doutora Juliana, que está aí aguardando para falar com a gente, conversar sobre a questão da ESG nos mais diversos setores. Doutora Juliana? Olá, Olá, bom dia a todos. Prazer recebê-la. A gente já gostaria de iniciar a nossa conversa aqui, até para a gente conseguir aproveitar o tempo com a doutora Juliana, que é uma profissional ímpar, né? Tem muito para passar para a gente, tem muito conhecimento para compartilhar. Eu já gostaria de iniciar, doutora Juliana, a nossa conversa com a seguinte pergunta: qual que é a sua visão em relação aos investidores na questão do trato, né, desse avalanche de informações e do boom que aconteceu recentemente relativo ao ESG? Como que você enxerga essa relação? Vamos lá. Os investidores, nos dias atuais, eles estão bem mais olhando essa perspectiva, né? Tem várias métricas que têm observado como importante. E aí, eu acho que vai muito na linha do que a Roberta falou, que eu tenho uma nova geração também, geração dos milênios, geração Z, e é uma nova geração que está vindo aí em que eles são consumidores. E, além disso, eu tenho um impacto aí global, lembrando que o mais importante, vamos pensar em contexto Brasil e país, são os investidores externos investindo no nosso país, no capital, dentro das nossas organizações. Então, o que eu tenho aqui de relevante? Os investidores querem entender qual é o compromisso das organizações em ter ações relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança. E por que isso é relevante? Primeiro, porque grande parte desses investidores estão fora do nosso país, vamos considerar, assim, por exemplo, do velho mundo, da Europa, uma Europa, por exemplo, que já foi devastada com as questões ambientais. Uma Europa que já viveu os aspectos aí dos impactos climáticos. Certa vez, assistindo um recente documentário com um grande professor suíço, em que ele comenta, por exemplo, a respeito de que, olha, em determinada situação, um determinado país veio recolher abelhas do meu país para levar para o dele porque não tinha mais. Nós temos um ecossistema ecológico muito grande e importante. Nós fizemos agora a Europa com o European Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, com a emissão zero de carbono, que eles desejam agora, neutralidade de carbono. Ou seja, eu tenho um mundo voltado às questões ambientais, eu tenho os aspectos sociais de direitos humanos, como foi falado, discriminação, de inclusão, da pauta das mulheres. A pauta das mulheres, a cada dia mais, tem avançado na Europa. A Angela Merkel, antes de sair, fez exclusivamente um programa para a promoção das mulheres dentro do governo alemão. Eu tenho a Espanha com a legislação que proíbe a desigualdade ali de salários entre homens e mulheres do mesmo cargo. Então, eu tenho uma Europa madura com relação a isso, e a governança, que com certeza já é mais avançada, e os aspectos de corrupção, de ética, não se interrompeu. Terminou, e esse é o olhar. Vejam que todos os grandes jornais de grande circulação, e agora eu vou falar de contexto público, mencionou agora do Risco Brasil a respeito de algumas iniciativas que ocorreram nesse último 7 de setembro.
E isso impacta, sim, no rating de credibilidade do nosso país para a visão dos investidores. Ou seja, eu preciso ter empresas consolidadas aqui no Brasil na visão ambiental, social e de governança, tendo em vista que são esses investidores que vão fazer atração de capital para o nosso país e vai ter injeção de capital aqui dentro, o que é importante para a nossa economia. Veja que nós tivemos aí, vamos considerar um número muito grande referente aos IPOs. Nós nunca tivemos tanto IPOs como agora, como aconteceu agora na Bolsa de Valores. E esses IPOs vão exigir a exigência dessas companhias estarem ligadas às questões ESG. Até mesmo pelo fato de que agora a escolha dos investidores vão observar os índices dessas companhias para verificar se elas realmente têm um compromisso ou não com essas frentes, para verificar se elas estão com os standards realmente sendo realizados, os padrões de todas as métricas de ESG. O que nós sempre observamos no mercado? Métricas ESG muito constante nos grandes relatórios, mas o quanto as pessoas tinham ciência dessas métricas, em trabalhos, inclusive, que já vejo e que tenho acompanhado, eu vejo muitas métricas dentro dos relatórios, mas a gente não vê a cultura internamente entendendo o quanto isso é importante. E o quanto dentro dessa cultura vai ser observado também dos investidores, de não somente eu apresentar um relatório, mas eu internamente realmente ter isso no cerne da minha companhia. Muito importante, né, a gente ter essa visão aí dos investidores, até para a gente entender como isso impacta diretamente, inclusive, o nosso país, não é mesmo? Exatamente. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, e que eu acho que é o que fica muito na cabeça das pessoas, é com relação aos índices, né? A existência dos índices do ratings em relação ao ESG. A gente sabe que tem o ISE, que é um índice muito forte dentro da B3, né? Existem outros índices relacionados à questão do ESG, índice de governança, índice de transparência, carbono zero. Eu gostaria de ouvir de você se existe, quais são os índices que hoje, atualmente, existem, como que eles funcionam e se relacionam com essas empresas. Então, hoje a gente está com alguns índices e ratings de mercado relacionado a isso, e isso vai ser a curva de diferença para os investidores. Inclusive, empresas que passaram, por exemplo, por algumas situações que houve baixa de reputação na mídia, tiveram dois impactos: baixa nas suas ações de valores, e se elas estavam em índices de ESG, imediatamente o próprio mercado falou, essa organização não pode ficar nesse índice. Então, passa a ser processo decisório dos investidores olhar quem está nesse índice para fazer ali a escolha nos seus investimentos. E aí nós temos agora um índice, né, inclusive que a B3 tem acompanhado agora, que é o índice B3 Brasil ESG, né, que com a Standard & Poor's, especificamente proporcionando ao investidor a verificação da gestão dos riscos reputacionais com os impactos ambientais, sociais e de governança e de integridade para os respectivos investimentos. E dentro dessa visão, se observa dentro desse índice a necessidade de não apresentar violação aos princípios do Pacto Global, lembrando que o Pacto Global é iniciativa da ONU para as empresas privadas se comprometerem com as questões de direitos humanos, dentre diversos aspectos tem não discriminação, tem os aspectos relacionados a combate à corrupção, a responsabilidade socioambiental, as questões especificamente de trabalho digno, de respeito à dignidade da pessoa humana, e entre outros aspectos conglomerados nesses 10 princípios. E eu tenho, nesse sentido, uma necessidade de isso vai ter base também numa avaliação, que é a avaliação de sustentabilidade corporativa, que é chamado CSA, tá? Que caso ela não alcance a pontuação suficiente, ela não vai integrar a carteira. Tá? Então, isso vai ser muito bem analisado para verificar se dentro da companhia realmente isso vai acontecer. Mas outros índices, juntamente, eu tenho aí agora o índice Dow Jones, também voltados aos aspectos ambientais, sociais e de governança, ou seja, para quem tem aí, principalmente os investimentos fora do país, empresas que atuam com capital aí nos Estados Unidos, em bolsa nos Estados Unidos também. Além disso, eu tenho aqui no Brasil, na B3, o índice de sustentabilidade empresarial, como, Gabriela, você muito bem mencionou, que já é o índice mais antigo, inclusive que foi retomado agora com grande força. Algumas companhias que não estavam mais fazendo parte do índice voltaram a fazer parte, voltaram a se comprometer com os indicadores desse respectivo índice e voltaram a fazer parte por
entender que dentro do cenário que se tem agora para o mercado é extremamente importante. Eu tenho o índice agora do carbono eficiente também, que conglomera com o índice ESG. O índice do carbono eficiente, ele tem o propósito de evidenciar as tratativas de clima no Brasil, né, dos impactos em mudanças climáticas, e o comprometimento das companhias na transparência dessas emissões. Então, assim, porque agora nós estamos com um discurso de várias, muito recorrente, vão ser carbono zero, carbono neutro. Pessoal, para mim, há uma clareza muito grande que isso não é simples e não é fácil, ser carbono neutro e zero. Há um trabalho a ser desenvolvido, são processos que precisam ser implementados, são tecnologias que precisam ser substituídas dentro de uma indústria, e cada um dentro da sua área de atuação. Agora, recentemente, houve uma publicação do primeiro voo ali da Gol, que apresentou aí carbono neutro, né? Um grande avanço para a área de aviação. Então, tem várias questões. Foi o primeiro voo, saiu essa semana a matéria sobre isso. Então, estamos avançando? Estamos. Por quê? Porque temos companhias que querem realmente fazer com que isso aconteça. Eu acho que é importante que esses índices evidenciem isso, para mostrar que realmente está acontecendo na prática, ou realmente é só o discurso e a gente fica um pouco no greenwashing, né? Que é uma coisa que eu quero ter uma boa reputação no mercado, o que, para mim, acaba aí tendo bastante preocupação, né, com relação a isso. E um outro ponto agora que nós temos também com relação aos ratings, nós temos um rating agora, lembrando que a gente tem vários ratings da Moody's, Standard & Poor's, entre outras, mas tem a Sustainalytics. Especificamente é uma organização que realiza classificações de risco, ESG, e que são realizadas aí para apoiar os investidores a compreender o risco do ESG nos investimentos e para entender a materialidade desses riscos dentro de uma empresa e se ela realmente está ou não desenvolvendo um ESG eficiente. Nós sabemos que os critérios hoje das classificações de ratings são processos decisórios, inclusive para fazer rating, nós temos rating país, né? Nós lembramos que o período da Lava Jato, a gente ficou um período, inclusive, com rating de credibilidade bastante baixo, e aí o que se quer alcançar agora é que esses índices e esses novos ratings façam com que eu tenha aí um ESG que seja efetivo, que as pessoas compreendam que sejam, porque eu não entendo que implementar essas métricas não seja só para constar e eu estar com o nome ali, mas que sejam métricas aí que sejam realmente efetivas e que estejam dentro do arcabouço do mercado com empresas muito sérias e que se comprometam realmente. A gente percebe que tem avançado muito a discussão, né, sobre ESG, inclusive a implantação desses índices. Vários setores têm aí caminhado no sentido de se adequar, né, mais brevemente a essas novas ações, a essa cartilha, a esses setores. Gostaria de agradecer muito sua participação, doutora Juliana. Eu acho que conversar sempre é um prazer, né? Com você abrilhanta, você traz conhecimento prático, técnico sobre o assunto, e me sinto extremamente honrada em ter dividido esse painel com você, com a doutora Viviane e com a doutora Roberta. Gabriela, muito agradeço aí a oportunidade para que cada dia mais possamos propagar aí a questão do ESG para o mercado de uma forma real, de uma forma concreta e com materialidade, né? Não somente possamos ficar no discurso. Acho que esse é o nosso objetivo estando aqui com um painel tão importante. Mais uma vez agradeço aos organizadores por trazer esse tema para a pauta. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a doutora Karine, que está aí aguardando ansiosamente para o próximo painel. Agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e ao público. Por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.